Bem, a corte está em sessão. Hoje o que a gente vai fazer é uma espécie de autópsia moral, um exercício de teologia para julgar a alma de Vox, o demônio da televisão. E o juiz aqui vai ser o mais rigoroso de todos, o inferno de Dante Alighieri. A premissa da nossa análise é bem direta e bem brutal. O julgamento já aconteceu e não teve perdão. O Vox, seja lá como ele encontrou seu fim, agora está cara a cara com a justiça inflexível do universo de Dante. De cara, os pecados dele saltam aos olhos, né? A soberba, essa vontade não só de mandar, mas de ser idolatrado, de ser o centro do universo. E claro, a ira, que explode naqueles surtos violentos que derrubam a energia da cidade inteira só porque o ego dele foi ferido. Mas aí que tá. Mesmo a violência dele, a crueldade, a tortura, isso não é a raiz do problema. Para ele, a violência não é paixão, é só uma ferramenta. Uma ferramenta bem calculada para manter o verdadeiro império criminoso dele de pé. Ou seja, tudo isso são só os sintomas. A gente precisa ir mais fundo. A verdadeira doença, aquela que realmente condena a alma, está apodrecendo na mente dele. Vamos deixar para trás os pecados do corpo e da emoção para entrar no território da maldade intelectual. E aqui está o pulo do gato. O pecado definitivo dele é a corrupção do que nos torna humanos. A razão. Ele não só mente, ele cria sistemas inteiros para dominar o livre-arbítrio, transformando pessoas em audiência e a verdade num produto qualquer. E olha, no universo de Dante, a fraude é um negócio muito sério. É vista como algo muito pior que a violência, porque ela usa a inteligência, aquilo que nos diferencia dos animais, para o mal. É um pecado que só o homem pode cometer, e por isso o castigo é lá nas profundezas do abismo. E isso nos leva direto, sem escalas, para o oitavo círculo do inferno, o Malebolge, as valas do mal. É basicamente um estádio da fraude, onde cada tipo de enganador tem seu lugar reservado. A questão não é se o Vó está aqui, mas onde exatamente. Para fazer um julgamento justo, a gente precisa ser preciso. Ele não é um mero hipócrita. A maldade dele se expande, é predatória. Ele até semeia discórdia, sim, mas isso é só um meio para chegar no objetivo final, que é o controle total. E a fraude dele vai muito além de uma simples falsificação. É toda uma arquitetura de dominação mental. Então, para onde ele vai? O veredito está dado. A oitava vala do oitavo círculo. É aqui que ficam aqueles que usaram sua inteligência e seu carisma para levar os outros para o buraco. E olha só a companhia que ele tem por lá. Figuras como Ulisses, sabe, o herói grego, que foi condenado não pelas viagens, mas por usar o papo dele para enganar exércitos e levar os próprios homens para a morte certa. O Vox, o Ulisses da era digital. Ele usa tecnologia para construir o cavalo de Troia dos nossos tempos, que invade não uma cidade, mas a mente de milhões. E é assim que a punição dele começa. Daqui não tem escapatória, não tem tela azul da morte, não tem como reiniciar, é um erro de sistema eterno. O novo lar dele é este, uma vala gigantesca coberta por milhões de telas de TV quebradas, todas apagadas, inúteis. Um verdadeiro cemitério de tecnologia, que nega a ele a única coisa que ele sempre quis na vida, um reflexo para se admirar. A tortura aqui é toda psicológica. Imagina só, o narcisista que precisa ser visto o tempo todo, agora olha para baixo e só vê cacos de vidro, cada um refletindo uma versão distorcida e quebrada do próprio sofrimento. Não existe validação, só o eco do seu fracasso. A punição dele é uma verdadeira obra-prima de ironia. Pensa bem, aquele que vivia pela imagem agora é invisível, é só uma mancha de estática. Sua mente, que era tão ágil, agora funciona num lag eterno, incapaz de completar um único pensamento. E o perfeccionista está congelado para sempre, a um passinho de atingir a clareza que nunca vai chegar. Então, no final das contas, este é o estado final dele. Ele se tornou tudo aquilo que ele mais desprezava. Um sinal corrompido, um ruído sem sentido, um espetáculo grandioso apresentado para o mais absoluto vazio. Mas o tormento não para por aí. Ele, que sempre foi o mestre da transmissão, agora é forçado a ser um receptor. Ele é bombardeado por todo o lixo digital do inferno, sentindo cada mentira, cada fake news, cada pensamento podre que ele mesmo ajudou a criar, queimando a consciência dele por dentro. Então, para formalizar tudo, vamos selar o destino dele. O réu, Vox, nascido Vincent Whiteman, tem sua localização final decretada,
Inferno, Círculo 8, Vala 8. A classificação do crime, consigliere de fraude ou mau conselheiro. E a punição, uma transformação em chama digital corrompida com duração eterna. E para um demônio da mídia, um ser que se define pela novidade, pela relevância, talvez esse seja o terror supremo. Não existe uma próxima temporada. Não tem atualização de software. Só existe a realidade infinita e imutável de se tornar obsoleto. E isso tudo acaba nos deixando com uma pergunta no ar. A análise do Vox pode ter acabado, mas no nosso mundo, que está cheio de vozes usando a tecnologia para manipular e controlar, quantas outras sentenças como essa ainda estão sendo renderizadas?